A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para mais uma vez trazer a lição de jovem. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. O nosso tema é Ageu, a atenção para com a casa de Deus. Hoje vai ser uma lição muito importante. O nosso texto do dia diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi monte, e trazei madeira, edificai casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O nosso texto do dia fala da ação do Espírito de Deus, nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus, né? Então hoje nós vamos estudar essa lição de número 11, o Ageu, profeta de Deus, atenção para com a casa de Deus. Ele exortou o povo, trazendo o povo de volta a fazer a obra de Deus, né? O povo estava acomodado, mas Deus usou o profeta Ageu, né, para fazer essa obra. Deus é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. A mensagem de Ageu, esse profeta, que serviu como o profeta de Judá, né? Tem como objetivo incentivar os judeus a retornarem do exílio e a reconstruir o templo, né? Por intermédio dessa mensagem do profeta, a gente aprende, né, importantes lições que nós vamos ver para a nossa vida. Temos aqui a primeira, né, que não devemos focar no passado e permitir que o saudosismo nos domine, né? Aqui nós vamos aprender nessa lição que nós temos que tocar o barco para frente. Há pessoas que ele não consegue ser feliz no presente por causa do passado. Ele fica amarrado no presente por causa do passado. Às vezes a gente tem que fazer igual o apóstolo Paulo falou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Então muita gente é dominado pelo saudosismo: eu fiz isso, antigamente era assim, antigamente era assado, antigamente eu fazia isso, antigamente eu ia lá, antigamente eu pregava, eu fazia ar livre, e fica só vivendo do passado, enquanto o presente está esperando ele para fazer alguma coisa, entendeu? Então o povo aqui estava assim, pensando antigamente o templo de Salomão, os muros, mas eles não colocavam a mão no arado para fazer o presente. Então o profeta Ageu foi levantado por Deus para levantar essa moral e despertar eles, né, para fazer a obra de Deus. O passado, né, teve a sua importância, lógico. Se não fosse o passado, nós não estaríamos aqui. Mas nós temos que esquecer as coisas que passou e procurar ver o que nós temos que fazer no presente, porque o meu futuro depende do meu presente, né? A forma como eu estou vivendo. Então, essa segunda lição também aqui é que Deus atentava para a reconstrução do templo, né? Um lugar de adoração, comunhão. Por que Deus queria despertar o povo para poder reconstruir o templo? Para eles terem um lugar para se reunir, para ter comunhão com Deus, né? Então isso aqui é muito importante. Deus estava avisando a necessidade dele. Deus não precisa de nada disso, Deus é Deus. Mas o povo precisava de se reunir, de estar em comunhão com Deus. E nada melhor do que isso, do que o templo construído, né? Isso que era importante. Então, também nós vemos aqui que as lutas, as provações, ela também deve ser vista, né, como uma oportunidade para a gente o quê? Se aproximar mais de Deus. Quanto mais luta tem, mais você depende de Deus, mas eu dependo, né? Então vamos aproveitar a luta e vamos se aproximar mais de Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, em meio à dificuldade, a gente precisa aprender a olhar para o céu e confiar nele, né? É isso que nós vamos aprender nessa lição. O texto bíblico que é Ageu, capítulo 1, versículo de 1 a 8. E também, né, eu quero aproveitar e fazer aí um convite a você
amigo, para você, se você caso não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva aí no meu canal, deixa o seu like, tá? Se inscrever é fácil, né? As pessoas me perguntam, como é que eu vou me inscrever? Não vai escrever nada. Do lado direito aí do vídeo, aí você olha, tá a palavra inscrever. Dá um toque aí, toca aí com o teu dedão aí, o dedinho, e você vai ver a palavra mudar, de inscrever para inscrito. Entendeu? Às vezes quando tem algum problema assim no e-mail e tal, é preciso só fazer uma correção, confirmando a senha, pronto, né? No e-mail aí volta tudo normal. Mas em regra, toca aí e você está inscrito em nome de Jesus, nos ajudando a alavancar o nosso canal e continuar pregando a palavra de Deus, tá bom? Bem, Ageu, a palavra aqui Ageu, significa festivo, né? O seu nome é esse. Olha, algumas intenções aqui no porquê desse nome. Alguns acham que é provável que seu nascimento coincidisse assim com alguma festa, ou se não é um nome profético, né? Os pais deles achavam que ia ter tempo de festa, né? Então já colocaram o nome dele festivo, já prevendo que a vitória viria, né? Então são conjecturas, né? São coisas que as pessoas imaginam, mas não tem nada certo a esse respeito. Mas a verdade é que o nome dele é esse mesmo. Ageu significa festivo, certo? Ageu, ele foi uma figura fundamental. Ageu é o profeta, né? Uma figura fundamental para a reconstrução do segundo templo. Porque o primeiro templo, quem construiu foi, né, o Salomão. O rei Salomão construiu. Acho que levou 20 anos para construir esse templo. E também, né, construiu coisas maravilhosas na época dele. Bem, então, agora chegou a vez, né? Porque Babilônia veio e destruiu o templo, destruiu os muros. Então, eles, quando voltaram 70 anos depois do cativeiro babilônico, o povo de Judá tiveram que reconstruir tudo, o muro, o templo, certo? Então é isso que nós vamos estudar aqui, as dificuldades que eles enfrentaram, né? Então por isso que esse templo aqui é chamado de segundo templo, ok? Então Ageu, ele profetizou 2 meses antes de Zacarias, foi o primeiro profeta do pós-exílio. Pós-exílio é isso, eles foram para o exílio, passaram 70 anos lá e voltaram agora, liberado pelo rei Sírio, eles voltaram para Jerusalém, certo? E voltaram para viver novamente na cidade de Jerusalém, para que os propósitos de Deus se cumprissem, né? E também para reconstruir os muros e reconstruir também o templo, né? Eu creio que eles não conseguiram reconstruir o muro, esse grupo aqui, mas depois Neemias veio e em 52 dias ele reconstruiu o muro. Isso aí já é outra questão, né? Bem, o contexto histórico aqui, Ageu, ele profetizou no segundo ano do rei Dario, por volta ali do ano 520 AC, antes de Cristo, para o primeiro grupo de exilados que retornou do cativeiro babilônico, né? Então, o primeiro grupo a retornar foi movido por um fervor religioso. Então, esses repatriados, né, estavam voltando para a pátria deles, deixaram ali o conforto que eles conquistaram, né, na Babilônia. Lógico, Deus abençoou eles lá, eles prosperaram lá, né, com permissão de Deus. Então eles abandonaram isso tudo porque eles tinham uma vontade muito grande de voltar para a terra deles, né? Eles saíram dali por castigo, por desobediência. Mas a geração que cresceu lá em Babilônia, eles ouviam as histórias, eles estavam ansiosos para voltar, né? E Deus tocou no coração do rei, e o rei liberou ele em várias levas, né? Esdra, depois Neemias também veio com um grupo. Então era preciso muito trabalho e disposição para reconstruir a cidade de novo, porque ela foi totalmente destruída e também abandonada, né? Ficou só os pobrezinhos da terra ali, né? Que o Nabucodonosor deixou. Mas os bens de vida, os que não morreram, foram para a Babilônia, entendeu? Então, era preciso muito trabalho, disposição para reconstruir a cidade,
cicatrizada pela guerra, né? Com certeza os efeitos ficaram, né? Então, na espinha dorsal desse grupo estavam os sacerdotes, os homens de fé que nutriam um carinho especial pela cidade de Deus. Então, o templo, né? 2 anos após a chegada, esse grupo de edificadores lançaram os alicerces do templo, provocando uma grande comoção entre o povo. Então, todavia, as perseguições de samaritanos dificultavam o povo, né, que odeia o povo de Deus, estão sempre procurando um jeito de atrapalhar. Então, os samaritanos lá com outros lá, quando lançou os alicerces, eles se levantaram contra, né? Então, isso aí, o povo estava abatido, né? Veio as perseguições, enfrentada pela dificuldade, que contribuiu para quê? Para desanimar eles, entendeu? Então, esse desânimo trouxe o quê? Trouxe atraso na execução da conclusão do projeto de terminar o templo, entendeu? Então, o povo ficou o quê? Abatido, né? O interesse dos judeus se voltou para as questões seculares, porque o que aconteceu aqui? Eles começaram animadamente a reconstruir o templo, que foi totalmente destruído por Nabucodonosor. Então, quando eles começaram a reconstruir os templos, lançaram o alicerce e tal, então os inimigos se levantaram e impediram, né, de terminar o templo. Então, esse desânimo aí voltou eles para onde? Para a vida secular. Então, já que eles não podiam reconstruir o templo, eles deixaram o templo de lado e voltaram a reconstruir as suas casas, fazer suas casas, começaram a fazer casas boas, de luxo, mas abandonaram a casa de Deus. Entendeu? Aonde era o lugar que eles se reuniriam, né? Então esse projeto do templo, né, ficou em segundo tempo. Entendeu? Eles deixaram em segundo plano. Entendeu? Vamos deixar a casa de Deus para depois. Agora, já que não deu para construir, é muita luta, é muita prova, então vamos deixar a casa de Deus de lado e vamos cuidar da nossa vida. Foi esse pensamento que veio nele. E foi isso que eles fizeram. Então Deus levanta quem? O profeta Ageu, para trazer um despertamento, porque eles perderam o foco. Entendeu? Eles foram para Jerusalém para restabelecer a adoração a Deus no templo. Eles estavam com vontade, com saudade disso, mas quando chegou lá, encontrou luta, então às vezes a luta muda o foco das pessoas. Mas não é isso que Deus quer. Tem pessoas que na luta ele até abandona Deus, abandona a obra, abandona tudo, ele perde o foco espiritual. Mas não é isso que Deus quer, né? Tanto é que Deus levanta profeta para despertar esse povo. Fala para eles, vocês estão cuidando da casa de vocês agora, abandonaram o templo, mas não é isso que Deus quer não, né? Nós vemos aqui essa profecia, Deus fala aqui, ó, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo não veio ainda, o povo dizia, já que levantou uma luta, então não é tempo ainda, né, da casa do Senhor ser edificada. É o que acontece, né? Vamos fazer uma aplicação aqui para hoje. A gente começa a fazer a obra de Deus, aí se levanta uma luta, a porta fecha e a gente não batalha aquele respeito. E a gente pensa assim, isso aí é porque não chegou o tempo ainda. Quantas vezes você já não ouviu isso, né? Quando a luta levanta, vamos deixar isso de lado porque não chegou o tempo ainda. Quando chegar o tempo vai ser molezinha. Não, não é por aí. A obra de Deus é feita com luta. Tem vezes que você começa a fazer a obra de Deus ou quer conquistar alguma coisa e você não consegue, porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem coisa que você vai ter que orar, vai ter que jejuar para romper aquela barreira. Deus pode fazer tudo sem nada, mas Ele trabalha com a gente. Nós somos cooperadores. Então tem coisa que não é para você desanimar, nem eu. É para entrar no jejum, numa oração, numa busca, entendeu? Ser corajoso, ser forte, né? Nós não podemos se tornar fraco na angústia, senão a nossa força é pouco. Se fores frouxo na angústia, no momento da luta, a nossa força vai ser pequena. Foi o que aconteceu com esse povo, entendeu? Mas Deus levantou quem? Ageu. Vai lá, desperta esse povo, traz eles de volta. Não é tempo deles ficar cuidando da casa deles só, não. Vão cuidar do templo, lá é o lugar de reunião, onde você é adorado, amado, e vou abençoar eles.
Porque toda adoração que a gente presta a Deus não vai mudar Deus, nem vai fazer nada demais com Ele. Vai mudar a gente. Quando você adora a Deus, quem ganha com isso é você. Quando você vai à igreja, quem ganha não é Deus, não, é você. Quando você adora Ele, ora, busca, Deus é Deus, mas você vai ser abençoado. Entendeu? Então o diabo estava querendo afastar esse povo do foco deles, que era a reconstrução do templo, que era um símbolo muito forte da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Entendeu? Então, o profeta ele anunciou essa palavra, assim diz o Senhor dos Exércitos. Parece 26 vezes, assim diz o Senhor, né? Porque ele sempre dizia, não sou eu não, é Deus. Entendeu? Nenhum profeta de Deus quis se passar por Deus. Todos eles entregaram a mensagem de Deus. Então Ageu repreendeu o povo pela falta de envolvimento no projeto da reconstrução do templo. Você já viu alguém desanimar de fazer a obra de Deus por causa de luta? Eu já. Quantas pessoas, né? Já desanimaram de fazer a obra de Deus por causa das lutas? Acontece, aqui também. Ageu entrou numa briga, por quê? Porque eles desanimaram de fazer a obra de Deus por causa das lutas. Ainda não é tempo. Não, luta não significa que não é tempo. Luta significa que Deus quer dar uma vitória para a gente. Não tem vitória sem luta. Entendeu? Não tem. Então, na segunda mensagem, após o início das obras, a reconstrução, a aparência do templo apresentou-se modesta por causa, né, disso o povo desanimou. Lógico que eles não estavam em condição de reconstruir um templo como o de Salomão. Né? A glória seria maior aqui por causa da presença de Deus, não pela estrutura física. Que Deus não se interessa muito, ele gosta, não é que ele gosta de coisa mal feita, mas o interesse de Deus não está em coisas físicas, em coisa bonita. Para ele, tudo é ele que fez, o que interessa para ele é a gente, estar reunido e adorando ele. Entendeu? Então, esse povo desanimado, com a aparência do templo, em relação ao templo de Salomão, estava feio, então ele anima o pessoal dizendo que a glória do templo seria maior do que a glória do antigo templo. Entendeu? E ensinou que o fato de alguém morar na terra santa não torna santo. Portanto, o povo deveria viver a verdadeira santidade prometida. Então, a santidade não está na boniteza, a santidade está no nosso modo de vida. A lógica é simples, mas é profunda. Sede santo porque eu sou santo. Nós temos que ser santo porque o nosso Deus é santo. Entendeu? E a santidade é o quê? A separação do pecado, para viver uma vida dedicada a Deus. É isso que é a verdadeira santidade. Você se separa do pecado, Deus te tira do mundo, te santifica. Quer dizer, Ele te tira e agora você vai ser usado por Ele, se dedicar a Ele. É isso que é a verdadeira santidade. Entendeu? Então, o povo deveria viver essa santidade, certo? Porque não devemos desanimar. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Não vamos permitir que a dificuldade da vida venha nos parar. Não para. Entendeu? Número 2 aqui, a mensagem do profeta. Motivação. Né? Então Ageu começou a entregar a sua profecia. O povo tinha abandonado a obra, né, que nem nós já falamos, por causa da oposição dos samaritanos e o decreto de Cambises, o rei da Pérsia. Então, eles levaram uma mentirada lá para o rei, então o rei mandou dar um tempo. Isso aí o povo pronto desanimou e saíram cada um para o seu destino. Vamos cuidar da nossa vida. Não é assim que muita gente pensa? Mas Deus não se agradou disso não. Entendeu? Então Ageu incentivou o retorno da reconstrução do templo. Ele apresentou Deus como Senhor dos Exércitos, cujo poder sobre todos os exércitos. Então o Todo-Poderoso, é Ele que comanda. Entendeu? E se Deus não usa Ageu para ir lá buscar o povo através das mensagens proféticas, o povo vai ficar lá. Deus até falou por intermédio do profeta, eles estavam construindo agora casa de luxo, mas abandonaram o templo por causa da luta. Querido, não abandona a obra de Deus.
Não abandona a tua chamada. Não deixe de lado os teus dons. Valorize eles, entendeu? Faz a obra de Deus. Vai levantar a luta? Lógico, mas não desanima. Não vai dizer igual ele, ainda não é tempo, senão não tinha luta. Não é nada disso. Bonança, às vezes, é o pior momento da vida do crente, tá? Então é muito cuidado. A segunda profecia aqui foi entregue no 21º dia do 7º mês, no último dia, né, na festa dos tabernáculos. Ao iniciar a reconstrução, depois de tirar os entulhos, o povo percebeu que aquela reconstrução jamais teria a beleza da outra. A gente se preocupa muito com a aparência, né? Com a beleza, mas Deus não está preocupado com isso. Deus quer manifestar a glória dele. Entendeu? Nós precisamos sentir a glória de Deus na nossa vida. Entendeu? Então, mais uma vez, Ageu encorajou o povo a prosseguir, dando pelo menos 3 motivos. Primeiro, o Senhor estaria com eles. Entendeu? Aquele pacto, aquela aliança que Deus tinha feito, permaneceria. Entendeu? Enquanto as pessoas se desanimavam com os desafios do presente, Ageu prosseguiu de olho na glória do futuro. Não adianta ser saudosista, ficar olhando para o passado. Ah, mas no passado foi melhor. Não, mas no passado eu não posso fazer mais nada. Me diga, o que você pode fazer pelo passado, se ele foi bom ou ruim? Vamos viver o presente de acordo com a vontade de Deus. Faz igual o apóstolo Paulo, repito. Esquece as coisas passadas e avança para as coisas que estão diante de você. Tu tem uma estrada toda pela frente para caminhar. Não fica preso ao passado, não. O passado não vai resolver nada. A única coisa do passado que resolve o nosso problema foi o sacrifício de Cristo. Ele morreu pelos meus pecados. Agora, o que eu fiz ou não fiz, não dá mais. Agora, eu tenho que avançar. Entendeu? Não espere nem alguém vir te mandar, não. Vai logo fazer o que tem que fazer. A obra está te esperando. Vai orar, vai jejuar, vai estudar a Bíblia, vai procurar saber qual é a tua chamada. Descobriu, cai de cabeça. Deus vai te honrar. Entendeu? É isso aí, Deus honra. Aqui, mais uma vez, né? Exortação. Ageu demonstrou tristeza de Deus por ser colocado em segundo plano. Então, quando essa turma, motivada pelas perseguições, motivada pelos samaritanos e pelo rei mandado há um tempo, o que aconteceu? Eles botaram Deus em segundo plano. Cadê a confiança em Deus? Foi Deus que trouxe ele, foi Deus que mandou ele reconstruir o templo, e aí veio a luta, eles pararam, colocaram Deus aonde? Em segundo plano. Deus, ele quer ter prioridade na nossa vida. Querido, Deus, ele não quer ser mais um. Entenda bem, Deus, ele não quer ser mais um na nossa vida. É isso que as pessoas às vezes não entendem, nem os crentes. Que Deus, ele não quer ser mais um na sua vida. Ele não quer ser mais uma bagagem na sua vida. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer ter prioridade na sua vida. Entendeu? Quando ele tem prioridade na sua vida, ele comanda ela. Agora, se ele é apenas mais um, tem outras pessoas que comandam a tua vida, tem outras pessoas que ocupam o teu coração. Não é Deus, que a Bíblia diz que amar a Deus acima de todas as coisas, né? A Bíblia ensina, Jesus falou bem claro, se alguém ama pai, mãe, mulher e qualquer projeto da vida mais do que a mim, não é digno de mim. Então, quando tu coloca Deus em segundo lugar, você está dizendo para Deus que Deus não é a tua prioridade. Então, se Deus não é a tua prioridade, quem vai perder é você. Então, Deus, ele quer ter o primeiro lugar na nossa vida. Por isso que ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As nossas necessidades são múltiplas, mas quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, essas demais coisas são acrescentadas. Eu não preciso fazer igual o povo no tempo de Ageu, abandonar a obra de Deus e vir cuidar da minha vida. Não, eu posso fazer a obra de Deus, que Deus cuida da minha vida. Ele vai me orientar como eu devo fazer. Entendeu? Eu posso estar 24 horas trabalhando num lugar, mas dentro do meu coração Deus tem prioridade. Entendeu? Então esse povo aqui
tirou Deus do primeiro lugar e ainda disse que não era tempo. Que quando chegasse o tempo, não, o tempo já tinha chegado. Só que eles fugiram, né, do compromisso, certo? Eles se preocupavam com seus negócios, vida pessoal, não dava mais ao tempo o devido valor. Então, quando alguma coisa perde o valor para você, você deixa para lá. Então, eu acredito que foi a luta, tudo bem, a princípio, mas depois eles não deram mais valor àquele templo, que representava uma aliança que Deus fez com ele, desde Abraão, né? Aquele templo representava, simbolizava uma aliança forte com o povo de Israel. Então, desde o momento que eles não deram mais prioridade, né, os projetos humanos tinham tomado o lugar do templo, eles foram embora. O templo se tornou secundário, que representava a pessoa de Deus, né? Mas Deus, no seu infinito amor, ainda manda alguém ir atrás dele, manda Ageu ir lá, vai lá, traz esse povo de volta, exorta ele, acorda eles. Deus ainda é bom, né? Ainda manda profeta para despertar a pessoa. Hoje Deus nos desperta da mesma maneira, através de um pregador, através de um ensinador, através de um profeta, através da palavra, através do Espírito Santo. Deus está sempre nos despertando para trazer a gente de volta para o caminho certo. Entendeu? Então, isso aqui é que é a bênção verdadeira. Número 3 aqui, consolação. Enquanto a primeira profecia repreendia o povo pela falta de compromisso, né? A segunda trazia consolação a destacar a glória daquele tempo. Então era essa a vontade de Deus. Falar, olha, a glória desse tempo vai ser melhor. Né? Isso também é uma profecia escatológica para o tempo do fim também, aonde realmente vai se manifestar essa glória na sua plenitude. Finalmente aqui, número 3, apelo e promessa. Bem, o apelo aqui. A pregação de Ageu exigiu do povo 2 respostas rápidas. Entendeu? O retorno à obra, lá, não abandone a casa de vocês, mas volta para terminar o que vocês começaram. Né? Deus não aceita nada inacabado, igual Jonas. Deus mandou ele ir, ele não quis. Depois, quando ele voltou, ele pensou que Deus tinha desistido. Ele falou, não, agora volta e vai fazer o que eu te mandei. Muitas vezes a gente não faz o que Deus mandou, passa o tempo e a gente pensa que Deus esqueceu. Não, vai ter que voltar e fazer o que ele mandou. Certo? Então, o retorno à obra de reconstrução do templo e a busca pela santidade. Então, Deus queria apenas um envolvimento, não queria apenas um movimento físico, né, das pessoas. Mas ele queria também o quê? Comunhão, relacionamento. Reconstruir o templo não significava só um trabalho físico, mas também significava um desejo de comunhão. Era isso que Deus pensava. Obra material para Deus pouco interessa. Entendeu? O templo era um meio que Deus usava para ter comunhão com o povo, até que Jesus morresse na cruz do Calvário por nós e ressuscitasse. Entendeu? Então a questão é essa. E o diabo usou essas lutas, colocou um interesse só pelo que era deles, porque o inimigo sabia que Deus não queria só reconstrução do templo, simplesmente uma coisa mecânica. Ele queria comunhão com o povo. Certo? Então não podemos cair no erro de pensar que ações concretas como ir à igreja, olha só, participar do culto, cantar ou pregar são substituto para a santidade e a obediência. Não. Eu posso estar todo dia na igreja pregando, fazendo a obra e tal, mas não vivo uma vida de santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Deus não se ilude com isso. Por isso que naquele tempo, naqueles dias, escatologicamente, o pessoal vai dizer, mas eu profetizei em teu nome, curei, preguei, fiz tudo. E Jesus vai falar, não te conheço não. Tu não viveu na vida de santidade, praticou a iniquidade, perdeu a bênção. Entendeu? Então uma adoração de lábios só, desprovida de sinceridade, não tem valor diante de Deus. Entendeu? O que a Bíblia diz? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aparentemente eles eram uma bênção, mas Deus olhava o coração, porque eles não queriam nada com Deus.
Então, não adianta eu estar na igreja e não quero me arrepender, não quero mudar, não quero colocar Deus em primeiro lugar. Não adianta. Eu tenho que ir para a igreja humildemente, querendo andar com Deus, reconhecendo a minha necessidade, né? Então, a terceira mensagem aqui, entre novembro e dezembro, de cerca de 2 meses depois da segunda mensagem, destacou a importância de um viver santo. Então, na vida do cristão, a santidade não é opcional, é essencial. Sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Entendeu? A santificação não é uma opção, eu vivo santo se eu quiser. Não, é essencial. Porque Deus não tem comunhão com a imundície. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Muda a nossa posição diante de Deus de pecador imundo para um pecador santificado. Mas nós temos a nossa parte, né, de crescer em santidade. Entendeu? Sede santo porque eu sou santo. Quem é santo se santifique mais ainda. Então eu tenho a minha obrigação que à medida que eu vou tendo comunhão com Deus, eu vou me afastando de tudo aquilo que atrapalha a minha comunhão com Ele. É isso aí que Deus quer. Então o culto só é aceito quando o altar é restaurado. Entendeu? Porque ele fez aqui 2 perguntas ao sacerdote. Se alguém levar carne santa na aba da sua veste, consequentemente, se a veste tocar em um alimento, porventura este se tornará santo? A resposta do sacerdote é óbvia. Não, tem nada a ver, né? Então, se alguém tocar em um cadáver, logo após tocar em um objeto, e esse material ficar impuro, a resposta foi imediata. Sim, é lógico, entendeu? Então, a lição é simples. A pureza não pode ser transmitida. Todavia, a impureza, sim. Entendeu? A pureza não pode ser transmitida. Todavia, a impureza, sim. Naquela época, o sacrifício acontecia em um altar improvisado em Jerusalém. Então, o que vale para Deus aqui é algo santo. Por mais bonito que seja o que eu faço para Deus, se não tiver santidade, para Ele não serve. Deus não precisa disso. Deus não está aí carente que alguém faça alguma coisa. Não. Ele é Deus e pronto. Agora, quem perde sou eu se eu viver uma vida no pecado. E quem ganha sou eu se eu viver uma vida de santidade. Não é tão gostoso a gente viver uma vida de santidade, uma vida de sinceridade, sem hipocrisia, e sentir a alegria do Espírito Santo. Né? Nós que somos pentecostais, falamos em língua, sentimos essa presença maravilhosa e temos a nossa salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem ganha é a gente. Né? Para Deus tanto faz, mas Ele nos ama. Por isso que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele quer o nosso bem. Por isso que lá em Israel Ele estava enviando profeta, um atrás do outro, para trazer o povo de volta, para trazer o povo para a responsabilidade. É isso que Deus quer. Entendeu? Então, quando dizemos que Deus é a nossa prioridade, mas não nos dedicamos a Ele, o nosso tempo, nem o nosso recurso, nosso discurso é mentiroso. É assim que termina essa lição. Entendeu? Não adianta eu falar de boca, mas não cumprir. Entendeu? Então, que Deus abençoe vocês, que assim como aquele povo, né, se desanimou por causa das lutas que se levantaram e colocaram Deus em segundo plano e foram cuidar das suas vidas por causa das provas, Deus, da mesma maneira, enviou profetas para despertar eles, para trazer de volta. Então, se alguém desanima, fica triste, se afasta por imaturidade, por causa das lutas, das provas, vamos lá, vamos pregar para essa pessoa, vamos ajudar ele a vir de volta, a fazer a vontade de Deus. Né? Porque essa é a prioridade. Porque esse Ageu foi o primeiro pregador dos exilados, dos que vieram da Babilônia. Né? E ele foi um homem usado por Deus. Foi através dele que as festas voltaram a ter, o povo voltou a se alegrar, mas ele suou a camisa, profetizando para aquele povo, para eles voltar de novo a terminar o templo que eles começaram. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Até a próxima lição de número 12. Tá bom? E não se esqueça, hein, de dar o seu toquinho aí e se inscrever no meu canal, compartilhar, dar o seu like, tá bom? Nos ajuda aí a continuar
ministrando a palavra de Deus. Um abração, até a próxima lição.